A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 41. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor apenas no versículo de número 38. Gênesis 41, versículo de número 38. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Está escrito assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Amém, igreja? Você crê nessa palavra? E que o Senhor tem algo para falar conosco através dela? Quem crê, diga glória a Deus. Você crê que José tinha uma sociedade com o Espírito Santo, que José era um homem cheio do Espírito Santo e que por conta disso, através da vida de José, Deus fez obras maravilhosas nessa terra? Quem crê, diga amém. Eu vou ler o versículo de número 38 e você lê em seguida em bom tom em alta voz. Vamos lá? Diga: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir com muita alegria e com muita fé o Senhor e a sua palavra. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada agora, e cada pessoa aqui presente não está aqui para ouvir homem, mas todos vieram ouvir a tua voz. Que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Remove todo bloqueio, todo obstáculo e tudo que atrapalha. Envia essa palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Podeis se sentar, podeis tomar o vosso assento. Muito bem. É importante nós entendermos que desde o dia que nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós iniciamos o que podemos chamar de uma sociedade com Deus, ou uma sociedade com o Espírito Santo. E repare bem, toda sociedade, para que ela seja boa para ambos os lados, para ambas as partes, essa sociedade, ela precisa ser benéfica para os dois lados. Geralmente, quando uma sociedade é feita, ela é dividida nos resultados, como também nas obrigações, meio a meio. Ambos os sócios, se no caso forem dois, estarão responsáveis por 50% das responsabilidades, mas também ambos irão contemplar, irão receber 50% cada um de tudo aquilo que a sociedade produzir. Se você enxergar que você tem uma sociedade com Deus, uma sociedade com o Espírito Santo, Deus, ele vai fazer a parte dele,
sem dúvidas alguma, e ao fazer a parte dele, Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar. Ele vai usar a tua vida para fazer grandes obras nessa terra. Ele vai atender o teu chamado, ele vai ouvir as tuas orações. Em resumo, Deus vai te abençoar. Agora, Deus também vai requerer que tu faça a tua parte nessa sociedade. E geralmente, o que Deus requer de uma pessoa nessa sociedade é algo que o Senhor vai exigir de nós em prol do reino dele. É quando Deus usa as nossas vidas em prol do seu reino. A minha sociedade com Deus eu trabalho para o reino de Deus como pregador da palavra e como pastor. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, me salvou e tem abençoado a minha vida ao longo de todos esses anos que eu tenho o servido. Amém? E você? Qual é a tua sociedade com Deus? Porque, em primeiro lugar, o Senhor te salvou e ao longo de todos esses anos Ele tem te abençoado. Quem crê que o Senhor tem te abençoado? Mas o que é que você tem feito para retribuir? O que é que você tem feito para você cumprir a tua parte nessa sociedade? Para você entender melhor isso, eu quero que você analise comigo um pouco acerca da vida de José. Por quê? Porque Deus tinha uma sociedade com ele. E a prova disso é o versículo inicial de Gênesis 41, justamente o versículo 38 que diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Quem é que está reconhecendo que José tem o Espírito de Deus? O próprio Faraó. E por que eu posso afirmar a você que Deus tinha uma sociedade com ele? Vamos analisar. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que o propósito de Deus na sociedade firmada com José era salvar a nação eleita, o povo de Israel. Nós podemos ver isso em pelo menos duas passagens. Vamos primeiro para Gênesis 45, veja aí o que diz. O versículo de número 5. Olha como está escrito: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Os irmãos estão tristes por ter feito o que fizeram com ele. Para os irmãos, José ainda estava amargurado, quem sabe até revoltado. Quem sabe José pensava até mesmo em vingança por tudo aquilo que os irmãos haviam feito com ele. Mas José, que já era um homem evoluído, José já tinha entendido que ele tinha que ter passado por tudo aquilo. Por quê? Porque Deus, através da vida dele, iria poupar a Israel da fome que viria sobre toda a terra. Tanto que no final do versículo 5 ele diz: Deus me enviou diante da vossa face. Para quê? Para a conservação da vida. E para ficar mais claro ainda, no capítulo 50, olha o que diz aqui o versículo de número 20. Gênesis 50, versículo 20.
Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. Agora eles estão preocupados, por quê? Porque o pai deles, o Jacó, já havia morrido. E aí eles pensavam assim: enquanto o nosso pai era vivo, o José não iria se vingar de nós. O José não iria fazer coisa alguma contra nós. Agora não. Agora o nosso pai morreu, certamente José vai se vingar. Mas aí José está dizendo: vocês fizeram mal contra mim, porém Deus transformou em bem. Com qual propósito? Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Que povo grande, minha gente? Israel. Deus queria salvar o Egito? O propósito de Deus era salvar o Egito? Não. O propósito de Deus era salvar a Israel. E ele vai usar quem? Ele vai usar José. Então veja, Deus faz de José o governador do Egito, abençoa a vida de José, transforma José em um homem rico, próspero, considerado por uma nação inteira, poderoso, o segundo homem mais importante de toda a terra, porque o Egito era a nação mais poderosa do mundo conhecido, e Faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido até então, e José, o segundo homem. Deus, na sociedade com José, faz de José um homem poderoso, com um propósito: salvar a Israel. Mas aqui tem um detalhe. Qual o detalhe? José teve que passar por anos e anos de sofrimento, para que verdadeiramente o propósito de Deus se cumprisse. E aí é justamente aqui que muita gente não consegue entender. Eu tenho uma sociedade com Deus. Deus vai usar a minha vida para cumprir os seus planos aqui na terra. Deus vai usar a minha vida em prol do reino dele. Deus vai me abençoar. Deus será comigo. Mas é difícil muitas vezes entender todo o sofrimento que nós temos que passar. Você há de concordar comigo, por exemplo, que era necessário José ser vendido como escravo? Deus não poderia ter poupado aquele menino de 17 anos de tamanho sofrimento? Quem concorda comigo que Deus poderia ter poupado? Poderia. E chegando lá, como se não bastasse ser vendido pelos próprios irmãos, Deus não poderia também ter, de certo modo, evitado que o José fosse acusado de abuso sexual pela mulher do Potifar e ter dado livramento a ele da cadeia? Quem concorda que Deus poderia também ter evitado? Com certeza. E chegando lá na cadeia, Deus não poderia fazer com que ele rapidamente fosse solto? Afinal de contas, foi uma acusação injusta, ele não havia feito nada do que tinha sido acusado. Mas por que Deus deixou ele passar anos no cárcere? Essas perguntas ficam. Mas uma coisa você tem que entender: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E uma outra coisa você tem que entender e aprender com a vida de José. Ele tinha 17 anos quando foi vendido e foi parar no Egito, e se tornou governador aos 30 anos. Foram 13 anos de provação. 13 anos de provação. Mas sabe quanto tempo José viveu na bênção? Olha o que diz no capítulo 50, o versículo de número 22. Gênesis 50, 22. José, pois,
habitou no Egito, ele e a sua casa, a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Diminui aí. 110 menos 30, 80 anos. José viveu 80 anos na paz, na abundância, na fartura, na alegria, no gozo, na bênção do Senhor. Foram 13 anos de provação, mas foram 80 anos de vitória. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Os tempos ruins e os tempos bons. Mas uma coisa está claro: o período da abundância, o período da bonança, o período da vitória do que o período da aprovação. Foram 13 anos de prova e 80 anos de vitória. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Entendeu a sociedade? Deus vai fazer de você uma pessoa abençoada, mas Ele requererá de ti algo em prol do seu reino. O que foi que Ele quis de José? Que através da vida de José, mesmo depois de tanto sofrimento, o povo de Israel fosse poupado daquela fome. Porque entenda uma coisa: Deus não queria poupar o Egito. Deus não queria poupar uma terra pagã, uma terra onde, só para você ter ideia, o rei, que era o faraó, muita gente não entende, mas Faraó é o rei do Egito. Faraó é o rei do Egito, Faraó é um título. O próprio Faraó se considerava um Deus, o Horus vivo, o Deus do alto e do baixo Egito. Você acha que Deus iria poupar uma nação pagã? Não. O propósito de Deus sempre foi poupar a Israel, através da vida de José. Se você ler o livro de Gênesis, a partir ali do capítulo 37 em diante, quando fala da história de José, você vai ver que Deus sempre esteve com ele, que o Espírito Santo sempre esteve com ele. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis, capítulo de número 37, olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Quem é que está fazendo tudo isso aqui, gente? O Espírito Santo. Mostrando para José aquilo que o Senhor iria fazer na vida dele muito em breve. E é algo tão grande que os irmãos entenderam de imediato. Olha o versículo 8. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
Era Deus mostrando que em um futuro breve, a sociedade que o Senhor tinha firmado com José iria produzir um grande resultado, de modo que José seria um grande homem aqui nessa terra. Você tem que acreditar numa coisa: o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. O Deus que mostrou sonhos e realizou sonhos no passado é o mesmo Deus que realiza hoje. E eu creio que Deus tem planos e sonhos para cada um de nós, e que se perseverarmos nele, todos os planos de Deus hão de se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, igreja? Deus era com ele, onde quer que ele fosse, Deus era com ele. A palavra de Deus vai dizer que a mão do Senhor estava sobre a vida de José. Agora, pastor, onde é que eu posso enxergar o agir do Espírito Santo literalmente na vida dele? Principalmente aqui no capítulo 41, deixa aberto aí. Quando ele desvenda, revela, interpreta os sonhos de Faraó. Gênesis 41, versículo 25, olha o que diz. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Amém? Aqui é o Espírito Santo mostrando. Faraó teve os sonhos, ninguém do Egito conseguiu interpretar. Aquele bendito copeiro que estava preso junto com José, finalmente lembrou-se dele. Porque você há de lembrar que, além do copeiro, José estava preso com o padeiro. Os dois tiveram cada um sonho, contaram a José, que interpretou rigorosamente conforme iria acontecer, e aconteceu. O padeiro foi morto, o copeiro voltou a servir Faraó, e o José ainda disse: quando você estiver diante de Faraó, quem lembra? Lembre-se de mim. E ele não lembrou coisa nenhuma, esqueceu do José. Depois de muito tempo é que ele lembrou. E aí, quando ele falou de José para o Faraó, Faraó mandou buscar José, contou os sonhos, e José trouxe essa revelação. Quem fez isso, gente? Diga comigo: o Espírito Santo. Mas por que José tinha essa intimidade com o Espírito Santo? Porque ele era um homem de Deus. Por que nem todo mundo tem essa mesma intimidade com o Espírito Santo que José tinha? Porque nem todo mundo é de Deus como diz ser. Tem gente que até acredita ser de Deus, mas falta muitas coisas para que verdadeiramente tenha essa sociedade, essa comunhão, de modo que o Espírito Santo vai falar poderosamente com a pessoa. Para viver essas experiências aqui,
tem que ser muito íntimo de Deus. E é isso que falta para a igreja de hoje: intimidade. Além de intimidade, vida no altar, caráter cristão, temor a Deus. A maior prova é quando a mulher do Potifar se insinua a ele e ele diz: eu não vou cometer esse pecado. E quando ele diz que não vai cometer o pecado, ele deixa de pecar contra 3 pessoas. Primeiramente, contra Deus, porque nós sabemos muito bem que o pecado é a transgressão contra Deus. Ele também deixa de pecar contra o Potifar, que era o senhor dele, porque se ele traísse o Potifar com a mulher do Potifar, ele estaria traindo um homem que confiou nele. E às vezes, tem pessoas que não têm esse entendimento, mas quando somos infiéis ao nosso próximo aqui na terra, estamos sendo infiéis também para com Deus. E deixa eu dizer para você, não só me refiro aqui a uma questão de conjunção carnal, de traição, não. Às vezes uma pessoa confia na outra e é traída, e eu não me refiro só à traição referente à conjunção carnal de um homem com uma mulher. Às vezes a confiança. Poxa, eu confiei em você e você me traiu. Eu compartilhei com você uma informação que não poderia ser dita para ninguém e você não conseguiu segurar aquilo, saiu falando para todo mundo. Poxa, eu confiei em você ao te emprestar um dinheiro e você não pagou, me prejudicou, deixando o meu nome ficar sujo. Ô, minha gente, tem tantas formas de trair o próximo, e tudo isso é uma transgressão também contra Deus. E além de não trair a Deus, de não pecar contra Deus, de não pecar contra o faraó, ele também não pecou contra ele mesmo. Porque quem tem índole, quem tem caráter, quem é um homem de Deus, quem é uma mulher de Deus, não peca, porque se pecar, trai a si mesmo. Quem tem caráter pensa desse jeito: eu não vou trair a mim mesmo, eu não vou pecar contra mim mesmo, porque quando uma pessoa peca, ela também peca contra ela mesma, se ela for de Deus, assim como José era. E aí, tudo isso fazia com que esse homem chamado José fosse íntimo de Deus. Era por isso que Deus revelava as coisas a ele. Era por isso que ele tinha essa intimidade tão grande, que ele vai mostrar tudo que tem que ser feito para salvar o Egito, a partir do versículo de número 33. Olha o que diz, Gênesis 41, 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Quem é que está fazendo tudo isso aqui? José, minha gente? Não. O Espírito Santo. Se você tiver uma sociedade com o Espírito Santo, você vai ouvir a voz dele te orientando, te instruindo, te ensinando, te preparando. Às vezes, tem gente que diz assim: agora, o que é que eu faço da minha vida? E agora, que decisão tomar? E agora, para onde eu vou? E agora, o que é que eu faço? Quem tem o Espírito Santo jamais permanecerá assim.
Porque o Espírito Santo vai fazer você enxergar, olha o que eu estou dizendo, o que ninguém está vendo. Amém? O Espírito Santo vai fazer você encontrar uma saída onde todos veem apenas o labirinto. O Espírito Santo vai fazer você enxergar uma solução aonde todos só veem problema. Quem é sócio do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, ele revela o que fazer, como fazer, e ele fortalece e capacita para que assim como Deus determinou, assim seja feito. Quem crê, diga glória a Deus. Amém, igreja? Diga, eu quero uma sociedade com o Espírito Santo. E aqui, a prova que José tinha o Espírito Santo é o versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? O reconhecimento vem de quem? Vem de fora. O reconhecimento vem de fora. Se você é reconhecido como homem de Deus apenas na igreja, talvez ainda te falte uma coisa. Se você é reconhecida como mulher de Deus apenas na igreja, certamente ainda te falta uma coisa. Você sabe que está no caminho certo quando alguém de fora de fora de onde? De fora da igreja. Alguém que não serve a Deus, que convive com você e vê que você é uma pessoa diferente, vê que você tem uma maneira de falar diferente, uma maneira de se comportar diferente. Você não é igual aos iguais, você não se comporta como os demais, tem algo diferente em você, e as pessoas irão dizer que você tem o Espírito Santo. Amém? O que foi que aconteceu com José, gente? José tornou-se o governador da terra do Egito. E olha como as coisas são. Medita comigo no que eu vou falar para você agora. Para se tornar governador do Egito, José tinha escolaridade? Ele tinha alguma formação? Não. Ele se tornou governador por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Amém? No Brasil, para tudo você tem que ter o ensino médio completo. Exceto para ser político, o que eu acho um absurdo. Sempre achei, diga-se de passagem. Não entra na minha compreensão que para ser presidente da República basta ter 35 anos. Quem tem mais de 35 anos aqui? Levanta a mão. Você já pode ser presidente. Sabe ler e escrever? O nome? Quem sabe ler e escrever o nome aqui? Já pode ser presidente. Só te falta uma coisa: se filiar a um partido e ter voto. Que só precisa disso. Saber ler e escrever o nome, porque basta ser alfabetizado, e no Brasil ser alfabetizado, resumidamente é isso, infelizmente, ter 35 anos de idade e se filiar a um partido. E para as coisas mais simples, a pessoa tem que ter o ensino médio completo. Para mim, para ser presidente de um país como o nosso, a idade mínima deveria ser 50 anos e nível superior, com faculdades específicas, contabilidade, ciências públicas, no mínimo, para comandar uma nação como a nossa. Mas nesse caso aqui, José se torna governador sem nenhuma formação. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Amém?
Quando a gente vai trabalhar em algum lugar, às vezes é bom ter referências. E aliás, nessa vida, ter boas referências ajuda, viu? Porque nós vivemos em um mundo tão concorrido que às vezes nem sempre o melhor currículo é aceito. Quando a pessoa é referendada por outra, a chance dela ser admitida se torna maior. Nem sempre é pelos méritos, às vezes uma boa referência que alguém dá acerca de você te ajuda muito. Mas e o José? Quem que ia referendar José? O que falar do pobre José? Ele era estrangeiro. Amém ou não amém? Ninguém poderia dar referências dele. E experiência? Quem aqui já passou na frente assim de uma loja, colocaram lá o aviso, contrata-se a função com experiência. Você até pensou, poxa, seria uma boa trabalhar aqui perto da minha casa, mas estão pedindo experiência, eu não tenho experiência nenhuma. O José tinha experiência? O que o José fazia antes? Pastor de ovelhas. Mas por que ele se tornou governador? Porque ele tinha o Espírito Santo. Está pegando a visão? Ficha criminal. Quem aqui já teve que apresentar em algum lugar? A ficha de antecedentes criminais. A do José estava suja. Estava ou não? Estava. José foi acusado falsamente, mas foi acusado. Acusado de quê? Abuso sexual. Aqui no Brasil, um crime pesadíssimo. Um crime pesadíssimo. Se fosse pela ficha criminal, o José nunca seria governador do Egito. Mas por que ele se tornou? Porque ele tinha uma aliança com o Espírito Santo. Uma sociedade com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que continuar se qualificando cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais, adquirindo conhecimento, adquirindo verdadeiramente capacidade para tudo nessa vida. Mas se você tiver o Espírito Santo, você já vai sair na frente de muitos. Amém? Deus vai te abençoar. Se você tiver o Espírito Santo, Ele vai te abençoar. Agora, você tem que estar disposto a fazer a tua parte na sociedade. O que é que você tem feito em prol do reino de Deus? Quanto que você tem trabalhado em prol do reino de Deus? Porque na sociedade, para ela ser justa, ambos os lados têm que fazer a sua parte. E Deus tem feito a parte dele. E nem sempre nós temos feito a nossa. Amém? Quem quer ter uma sociedade com o Espírito Santo? Quem recebe essa palavra? Vamos todos ficar de pé e aplaudir bem forte e bem alto ao nosso Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.